Escola Particular de Tecnologia, curso básico de Eletrônica Analógica. Etapa 2, aula 8. Indutores. O princípio da geração de energia elétrica baseia-se no fato de que toda vez que um condutor se movimenta no interior de um campo magnético, aparece neste condutor uma diferença de potencial. Esta tensão gerada pelo movimento do condutor no interior de um campo magnético é denominada de tensão induzida. Foi o cientista inglês Michael Faraday, ao realizar estudos com o eletromagnetismo, que determinou as condições necessárias para que uma tensão seja induzida em um condutor. As observações de Faraday podem ser resumidas em duas conclusões. Quando um condutor elétrico é sujeito a um campo magnético variável, tem origem nesse condutor uma tensão induzida. Manter o campo magnético estacionário e movimentar o condutor perpendicularmente ao campo. A magnitude da tensão induzida é diretamente proporcional à intensidade do fluxo magnético e à razão de sua variação. Isto significa que, quanto mais intenso o campo, maior é a tensão induzida. Por outro lado, quanto maior for a variação do campo, maior será essa tensão também induzida. Os geradores elétricos de energia elétrica se baseiam nos princípios estabelecidos por Faraday. Alta indução. O fenômeno de indução faz com que o comportamento das bobinas em um circuito de corrente contínua seja diferente do comportamento dos resistores. Em um circuito formado por uma fonte de corrente contínua, um resistor e uma chave, a corrente atinge o seu valor máximo instantaneamente no momento em que o interruptor é ligado. Se nesse mesmo circuito o resistor for substituído por uma bobina, o comportamento será diferente. A corrente atinge o valor máximo algum tempo após a ligação do interruptor. Esse atraso para atingir a corrente máxima se deve à indução e pode ser mais bem compreendido imaginando o comportamento do circuito passo a passo. Suponha o circuito composto por uma bobina, uma fonte de corrente contínua e uma chave. Olá, amigos. Mais uma aula, dessa vez explicando o funcionamento do indutor ou da bobina, uma fonte de corrente contínua. Observando aqui o gráfico, vemos que está tudo zerado, né? A corrente circulando naturalmente. Na hora que eu passo essa chave para descarregar a bobina, quando eu abro a chave, a bobina acumula uma tensão chamada força contra a eletromotriz. Na hora que eu desligo, ó, observa aqui o gráfico, essa tensão vem muito alta aqui embaixo e retorna. E aqui em cima é o gráfico da corrente. Na hora que eu ligo, olha que interessante, a corrente vai rapidamente em cima, desce a zero, mas a corrente vai lentamente se estabilizando. Até, vamos ver, vai pronto, chegou aqui praticamente no paralelo do gráfico, né? Vamos desligar. Quando desligou, a tensão vem rapidamente aqui e chega no nível zero, enquanto a corrente vem, mas no caso da descarga, do desligar, é mais rápido do que o ligar. Quando você liga na fonte, ela demora mais do que no desligar. Ela vai impondo, né, uma certa resistividade, vamos dizer assim, à passagem da corrente elétrica. Portanto, essa questão de ao desligar, aqui, esse pico de tensão alta, muito cuidado com isso. Por isso é que os motores trabalham com aquela chave de partida para evitar esse tipo de você botar o interruptor comum e essa tensão, os elétrons saltitar na sua mão e lhe dá um choque. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Conforme Faraday enunciou, induz-se nessa espira cortada pelo campo em movimento uma determinada tensão. Cada espira da bobina induz na espira vizinha uma tensão elétrica. Isso significa que a aplicação de tensão em uma bobina provoca o aparecimento de um campo magnético em expansão que gera na própria bobina uma tensão induzida. Esse fenômeno, que consiste em uma bobina induzir sobre si mesma uma tensão, é denominado de autoindução. A tensão gerada na bobina por autoindução tem uma característica importante. Tem polaridade oposta àquela tensão que é aplicada a seus terminais,
razão pela qual é denominada de força contra-eletromotriz. Em resumo, pode-se dizer que a alta indução faz com que as bobinas tenham uma característica singular. Uma bobina se opõe às variações bruscas de corrente. Esta capacidade de se opor às variações de corrente é denominada de indução e é representada pela letra L. A unidade de medição da indução é o Henry, representado pela letra H maiúscula. A unidade de medição de indutância, Henry, tem submúltiplos muitos utilizados em eletrônica. Os submúltiplos é o milhenry e o microhenry, o valor com relação ao Henry. Os indutores podem ter as mais diversas formas, podendo inclusive ser parecidos com um transformador. Nestas figuras, temos a oportunidade de enxergar a bobina, que é chamada bobina núcleo de ar, porque ela não tem nada, é vazia, né? O ar está passando. Tem aqui esse microindutor que é encapsulado. Tem aqui a bobina núcleo toroidal e a bobina em núcleo de ferrite. O ferrite está contido aqui em seu núcleo, ok? Indutores em corrente alternada. Quando se usa um indutor em um circuito de corrente contínua, a sua impedância se manifesta apenas nos momentos em que existe variação de corrente. Já em corrente alternada, como os valores de tensão e corrente estão em constante modificação, o efeito da impedância se manifesta permanentemente. Essa manifestação permanente da oposição à circulação de uma corrente variável é denominada de reatância indutiva, representada pela notação XL. Olá, amigos, apresentando para vocês o funcionamento da bobina ou indutor na corrente alternada. Diferentemente da corrente contínua, observamos claramente aqui no gráfico a defasagem que é imposta, né, à corrente em função da tensão. A corrente sempre está atrasada em função da tensão, né? A tensão é esse verde e a corrente é o amarelo. Observe, a tensão só depois é que a corrente vem em seguida. Devido ao movimento, né, de uma hora está positiva, uma hora negativa, uma hora faz, uma hora neutra, a bobina apresenta essa dificuldade a passagem da corrente elétrica atrasando o ar para o funcionamento do circuito, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Chegamos mais ao fim de uma aula. Peço a vocês para responderem o nosso questionário, colocando as respostas no gabarito e nos enviando por este e-mail. Vou responder e devolverei a vocês, tirando todas as dúvidas. Lembre-se que nossa escola dispõe de aulas de apoio. Quando você precisar e tiver dúvida sobre qualquer uma das lições, é mandar um e-mail e marcar, que a gente vai entrar em contato para marcar o horário dessa aula, ok?